No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho de 2017. Uma sexta-feira que antecipa um final de semana de grande expectativa da nação corintiana. Domingo, a partir das 16 horas na Arena Corinthians, o confronto Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E claro, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 15 horas, a transmissão mais corintiana do mundo. E é um clássico das multidões, como sempre foi chamado. Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil. Claro que a do Corinthians é a maior. E a gente vê nessa partida, nesse confronto, muito envolvimento, muita polêmica. Principalmente porque quem é o líder do Campeonato Brasileiro é o Corinthians. Além de ser líder, tem uma diferença razoável de pontuação na frente do segundo colocado. E está há 31 jogos invicto. E isso mexe com muita gente, principalmente os torcedores antes. Mas já para falar sobre essa partida, gostaria de até salientar o quanto que o Corinthians une pessoas, une torcedores. São várias torcidas unidas torcendo contra o Corinthians. No Sul a gente sabe, quando vai jogar contra a torcida do Inter e do Grêmio, se juntam para torcer contra o Corinthians. Mas essa semana ficou evidente que a torcida carioca toda está torcendo contra o Corinthians. Fluminense torcendo para o Flamengo é o que a gente viu nas redes sociais. Que os torcedores do Fluminense dizendo que o Flamengo vai quebrar a invencibilidade do Corinthians. É só o Corinthians para unir os povos. Tudo bem que essa união é contra nós, mas não deixa de ser uma união, quebrando muita rivalidade nesse Brasil, né, nas torcidas. Então, essa é a importância do Corinthians nas nossas vidas, na nossa vida, como a vida de todo mundo. Porque todo mundo é corintiano, torcendo contra, a favor, mas todo mundo torce para o Corinthians. Esse é o nosso Corinthians, que está numa grande fase, numa boa situação em termos de classificação do Campeonato Brasileiro, que de certa forma aumenta mais a responsabilidade dos jogadores, da comissão técnica e de nós, torcedores. Domingo joga na Arena e temos que participar de forma ativa nesse confronto para que a gente alcance mais uma vitória ou um resultado positivo. Mais do que a liderança, mais do que a invencibilidade, é a regularidade desse time. O empenho, a superação. Esse é o Corinthians. E nós, torcedores, temos que ter a responsabilidade também de participar e colaborar, empolgando, incentivando o time, gritando o nome do Corinthians, para que a gente alcance mais um resultado positivo e mantenha a nossa liderança, essa diferença, que de certa forma é uma tranquilidade para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, que vai se afunilando e vai se tornando cada vez mais difícil. Para começar a falar desse confronto, a gente vai ouvir o Alexandre Orvati, que mandou seus comentários sobre a partida e a expectativa de placar. Fala aí, Alexandre Orvati. E aí, muita expectativa. Bom dia, Domingos. Bom dia aos amigos aí do Voz Mosqueteira. Aqui quem fala é Alexandre Orvati, fiel Carrão. Hoje, direto aqui do Parque São Jorge, aqui, uma expectativa imensa aí para esse jogo de domingo aí. Esperando mais um bom resultado do Coringão. Chutar meu placar aí 2-0 pro Corinthians. Casa cheia. Tem tudo para ser um bom jogo aí. Com certeza vamos conseguir mais 3 pontos aí. Falou?
Abraço a todos aí e vai Corinthians, sempre. Tamo junto. Vai Corinthians, obrigado Alexandre Orvati pela sua participação. Alexandre Orvati da Fiel Carrão. Aí Parque São Jorge, pela Carrão, tudo próximo, né? Com certeza teremos casa cheia. Existe muita procura de ingresso para essa partida. A partir de agora vai ser muito difícil, né? Jogando na arena, como também em outros estádios, vai ser difícil agora. Tem uma dificuldade de comprar ingresso, hein? A procura é muito grande. Mas esse é o Corinthians que mobiliza todos, né? Inclusive aqueles que torcem contra. Mas essa situação que o Corinthians traz, né, para todos, mobiliza muita gente, traz audiência, né? Então o Corinthians acaba sendo, de certa forma, explorado, né? O torcedor, pela mídia, né, que transmite os jogos. E isso causa, né, nos outros torcedores até mesmo uma falta de interesse. A gente vai ouvir que daqui a pouco é que só se vê, só se transmite jogo, né, principalmente na TV aberta, do Corinthians. É isso que a gente vai estar ouvindo. Mas isso faz parte, né? A gente já está até acostumado. Já ouve direto, ainda mais agora, né? Com o Corinthians estando na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Mas também críticas, né? A gente ouve, né, Alexandre? No sentido de o Corinthians não é o melhor, não está jogando bem, né? Então agora parece todo mundo tá surpreendido com o Corinthians, né? Tá tudo bem, né? Até a gente surpreendeu. Mas eu acho que ninguém elogia o trabalho que está sendo feito. E principalmente, não só o trabalho sendo feito, mas o exemplo que o Corinthians, que a comissão técnica está dando, né, para toda a sociedade, inclusive para os outros times da sociedade. De certa forma, uma situação contra a maré. Porque se a gente for ver em termos de consumo, o Corinthians é o time que não contratou jogadores, com nomes, com salários altos, assim por diante, né? Não foi aquelas contratações bombásticas, né? E os times que fizeram não deram certo. Isso aí, indiretamente, né, mexe com as pessoas nesse sentido. Não adianta você ter um valor alto, condições de compra alta, que se você não tiver um conteúdo, uma união, uma superação que a gente está vendo no Corinthians, que é uma simplicidade, de certa forma, uma valorização do mais simples e não do mais caro. Então a gente está indo contra, inclusive, proposta que a gente vê no capitalismo, né, de certa forma, no consumismo. Não estou gerando polêmica, mas de certa forma tem muita gente preocupada com essa questão. Então não é o que é mais caro, o eficiente não é o mais caro. Então tem que tirar isso da mente das pessoas, e o Corinthians está conseguindo fazer, mostrando que a eficiência vem da união, da superação, do amor, o respeito. Esses jogadores têm um respeito à nossa camisa. Então essa influência, mais uma vez, como sempre o Corinthians sai na frente para mostrar, como foi em 82, mesmo na formação do Corinthians. Quando o Corinthians começou, ele mostrou que o futebol poderia ser popular e não simplesmente da classe nobre. Então tudo isso a gente vê na história do Corinthians, vê na história sempre exemplos, que isso pode estar sendo utilizado entre nós, aqui na sociedade. Outros times, outras organizações, assim por diante. Essa é a questão, Então é um assunto a ser pensado, a ser discutido, Não é querer trazer uma polêmica, não é nada disso, muito pelo contrário, fortalecer mais ainda essa filosofia de trabalho do Carille, para que dê continuidade, que faça, sempre o melhor para o Corinthians,
para que a gente alcance a liderança não só a liderança, mas a regularidade, por consequência a liderança e o campeonato. Uma consequência, ser campeão é uma consequência dessa regularidade, dessa união, dessa superação que o time está demonstrando dentro de campo. E muito bem preparado, muito bem disciplinado, o time consciente daquilo que tem que ser feito dentro de campo. Não é um time que se fecha e explora o contra-ataque e espera um erro do adversário, não é nada disso. O Corinthians tem uma intensidade de ataque, quando precisa, principalmente. A gente vê que existe muita gente tem até dificuldade de fazer uma análise do time, né? Porque ele joga conforme o adversário, conforme a situação do adversário, e principalmente existe uma flutuação, né, dentro da própria partida, onde o Corinthians consegue ter uma intensidade, recuperar o fôlego, voltar para essa intensidade, recuperar o fôlego, se defender, atacar no momento certo. É um time muito bem preparado. E isso está impressionando certos comentaristas, principalmente, que primeiro que não estão entendendo, e depois estão se sentindo muito mal porque não é o time deles. Mas é o Corinthians, contra tudo e contra todos. É o Corinthians. E domingo tem mais, Corinthians e Flamengo. A gente que não abre o olho. Muito obrigado, Alexandre Orvati, mais uma vez, pela sua participação. Agora a gente vai ouvir, da Fiel Carrão para Fiel Cuiabá. Vamos ouvir o Neto Gabiru. Fala aí, Neto Gabiru, e seus comentários, a sua expectativa para essa partida. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Aqui é Neto Gabiru de Cuiabá. Prognóstico sobre o jogo de domingo na Arena é o seguinte: a gente vai ganhar. Não sei por qual placar, mas nós vamos ganhar. Essa é a coisa certa. Tem muita gente incomodada com a nossa invencibilidade. A grande mídia, TVs, rádios, jornais, não para de perguntar isso ao Carille e eles debaterem entre eles, porque isso incomoda sobremaneira todos eles. Eles ficam muito incomodados, não só por conta de ser uma invencibilidade, mas por conta do sucesso até agora, efêmero, mas é o sucesso que o time do Corinthians tem demonstrado diante de todos os outros, chamado a atenção. Então eles tentam desmerecer de todas as formas, fala que joga feio, fala que é retranca, fala que é isso, que é aquilo, e os argumentos caem por terra, porque como é retranca se é o segundo melhor ataque do campeonato? Como que joga feio se você consegue extrair dentro dos jogos toques, triangulações, etc e tal? Então o que eles criam e tentam criar no imaginário das pessoas é que a gente não é merecedor de estar na posição que está, que a gente não é merecedor de estar com essa invencibilidade por estar jogando que está. Eles gostariam que a gente tivesse, talvez, admitiriam-se que a gente tivesse essa invencibilidade se a gente jogasse, sei lá, com os grandes europeus, qualquer um dos grandes europeus, sei lá, Real Madrid, Barcelona, Não é o caso. A gente tem uma realidade diferente, com jogadores diferentes, qualidade técnica a menor, se você for comparar, e ainda assim nós estamos tendo um desempenho que é um desempenho excepcional. Estamos já com a segunda maior série invicta da história do Corinthians, igualados, com a segunda maior série invicta, ou já ultrapassamos, agora estou na dúvida, mas eu acho que está igualado, e estamos a 5 de bater ou de empatar o recorde que é do time de Cláudio Luizinho Baltazar. Não tenho certeza se é de Cláudio Luizinho Baltazar, mas é de 1957, que é um
feito muito significativo. Se e somente se, e aí eu estou tratando de hipótese, o Corinthians conseguir igualar ou ultrapassar essa marca, é mais um motivo para que a torcida renda todas as homenagens aos jogadores, porque eles merecem. Não é qualquer time que chega numa marca dessa. Estamos no degrau, cada um em um passo. E o nosso passo próximo é domingo, e domingo a gente vai vencer. E vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Neto Gabiru, fiel Cuiabá. Aí deve estar quente, né? Porque aqui em São Paulo, esse inverno tá quente, a noite tá fria. É um clima de deserto aqui em São Paulo. Para domingo, provavelmente vai fazer o mesmo clima. Clima de deserto muito seco. E a gente tem que tomar muito cuidado também com esse desgaste, né? Que esse clima provoca nos jogadores, principalmente na questão da respiração, que diminui muito a capacidade respiratória. Então, tem que tomar muito cuidado, o torcedor também se hidratar bastante para domingo, se tiver esse calor aqui que está em São Paulo, né? Calor seco, né? Mas é isso aí, Nato Gabiru. A gente está alcançando aí uma marca histórica muito difícil, porque a gente sabe que não existe uma regularidade tão grande quanto o que está acontecendo no Corinthians. Só que isso não pode fazer pressão diante dos jogadores. Manter a invencibilidade, né? Isso aí, os jogadores têm que entrar em campo com o pensamento voltados, né? Para justamente manter o padrão de jogo, manter a disciplina tática, que isso vem acontecendo e por isso que a gente vem alcançando os bons resultados. Graças a esse trabalho de conscientização da comissão técnica, dos jogadores que quiseram superar, principalmente depois das críticas, né? No Campeonato Paulista, que era a quarta força, que talvez não ia alcançar nada, né? E aí é que tá, né? Essa superação mexe muito com os jogadores. E de certa forma tudo que a gente vem ouvindo, né? Que o Corinthians joga feio, que tá aí por um acaso. Gente, até isso, gente, né? Estão colocando que não é o Corinthians que tá bom, é os outros 19 que estão ruins, né? É brincadeira, né, Neto Gabiru? Mas isso aí, tomara que falem mais. Porque quanto mais o pessoal comentar sobre essa questão aí, maior vai ser a motivação dos jogadores para provar que existe trabalho, existe conscientização, superação, vontade de vencer, né? E esse grupo está provando tudo isso. Então a gente viu, a gente está vendo aí a gente em direção a bater um recorde de vencibilidade. Não gosto muito de comentar sobre essa questão. Para mim é jogo a jogo, como o cara ele vem colocando, e quanto menor for a pressão, melhor. Se concentrar no próximo jogo sempre. Mas é uma marca de 57, né? Principalmente no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista antigamente era difícil. Então é uma marca de 37 partidas, assim, num período muito difícil de você conseguir essa marca. Agora, mais ainda, que é uma coisa que eu sempre comento, né? Essa questão do time sempre oscilar, muita contusão, né? E você não consegue manter sempre uma equipe. A gente vê isso no futebol. E você dificilmente mantém uma regularidade, principalmente uma invencibilidade. Então, o que o Corinthians vem fazendo, né, é contra totalmente aquilo que a gente vê de forma natural no futebol mundial, não é só o brasileiro, né? O time tem que estar muito além, dos outros para manter uma regularidade. E o Corinthians não é que está além em termos de jogadores, de estrelas, né? E sim da união. É uma situação que eu já comentei agora no começo do programa, que mais uma vez o Corinthians mostra que não é o valor, mas é o conteúdo, né? Não é o que está por fora, é o que está por dentro. E é o Corinthians mostrando isso, no sentido de ter
Amor à camisa, respeito à torcida, né? Para que dê continuidade nessa marca positiva dentro de campo, jogo a jogo. O Carille, ele tá fazendo o que o futsal fez no ano passado. Eu gosto de repetir sempre isso. O futsal também passou por uma dificuldade muito grande, e a gente sabe que a dificuldade do futsal é maior, até mesmo porque não tem renda, não se cobra ingresso, não tem dinheiro da transmissão e assim por diante, né? E o futsal superou jogo a jogo. Isso foi uma marca do futsal do ano passado, que conquistou a Liga Nacional, tão sonhada para nós, torcedores, principalmente aqueles que acompanham o futsal. E o Corinthians hoje tem mais uma vez a oportunidade de mostrar que a superação é devido a essa união do grupo, de um objetivo, o respeito ao seu companheiro. Não tem competitividade dentro do elenco, é uma união, uma vontade. E isso é muito difícil de você juntar um grupo e conscientizar um grupo para fazer o que o Corinthians está fazendo hoje. Então, quanto mais, vamos falar assim, mais críticas fizerem ao Corinthians, mais vai ser motivos que a comissão técnica vai ter para motivar esses jogadores a entrar em campo e manter essa regularidade. Beleza, Neto Gabiru? Muito obrigado pela sua participação. Eu também estou confiando muito no Corinthians nessa partida. Uma vitória, não importa o placar, a vitória é essencial. E da Fiel Cuiabá agora para Fiel Japão. Vamos virar o mundo, né? E vamos ouvir o Careca com a sua expectativa dessa partida e o seu palpite de placar. Só não pode exagerar muito no placar, hein, Careca? Beleza? Manda seu recado aí. Salve, salve, rapaziada, Voz Mosquiteira, salve Domingos. Expectativa enorme aí para mais uma segunda-feira feliz aqui no Japão. E vamos nessa, casa cheia, expectativa medonha mesmo. O Coringão tem tudo para manter a invencibilidade e o que é melhor, vamos jogar bem também. O placar aí, sem brincadeira nenhuma, é 4-1 pro Corinthians. Vai Corinthians, saravá. Vai Corinthians, saravá. Obrigado, Careca, pela sua participação, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. Você tá mal acostumado de começar as segundas-feiras aí felizes, né? Toda segunda-feira agora é só felicidade, pô. Mas esse é o Corinthians que nos proporciona sempre felicidade. É aquela situação, né? Ontem até o rapaz me perguntou: e aí, tá feliz? Eu falei: sempre. Eu sempre estou feliz porque o Corinthians existe. Não é só porque ele está em primeiro ou mantendo essa regularidade. Estou muito feliz por essa regularidade também, viu, Careca? Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil. 4-1 é um bom resultado. Não sei se pode acontecer, né? Tudo é possível, né? Depende. Mas a preocupação é muito grande no sentido de ter a vitória, manter a liderança, manter a diferença. Mas eu acho que o Corinthians faz 1 ou 2 gols ali, 2-1. Estou apostando um placar um pouco mais magro, né? Vamos falar assim. Até mesmo porque os dois times vão se estudar um pouco, né? Não vai ser aquele jogo muito aberto, acho que não, viu? O Flamengo vai tentar explorar o contra-ataque, surpreender o Corinthians. E eu acho que o Corinthians vai ter, né, nessas saídas, talvez, do Flamengo, talvez, né? A oportunidade de fazer os gols. Agora, a gente sabe que o Flamengo está passando uma circunstância negativa, né? Montou um bom time individualmente, com salários altos. O treinador parece que está meio pendurado aí, hein? E ainda bem que é o Carille, hein? Que o Carille não pensa no outro time, não, pensa no Corinthians. E é por isso que a gente leva uma certa vantagem de ter essa comissão técnica aí atual. Beleza, Neto Gabiru? Beleza, Careca? A gente já ouviu o Neto Gabiru. Agora a gente de Cuiabá pro Japão, né? E agora do Japão a gente vai para Diadema.
O Leandro Nicola também mandou seu áudio aqui, seu comentário. Sua participação, colaboração aqui na Rádio Coringão, comentando sobre essa partida. Muita expectativa de todos. Muito obrigado, Careca. Vamos agora para Diadema. O Leandro Nicola. Fala aí, manda seu comentário. Fala aí, Domingos. Bom dia, amigos do Voz Mosqueteira. Chegando aí mais um jogo domingo, aí um jogo decisivo. E eu analiso esse jogo como crucial para a gente já eliminar mais um concorrente na briga pelo título. E no caso aí, igual foi, a gente ganhou do Palmeiras, já praticamente tiramos eles da briga. Domingo contra o Flamengo vai ser aí a mesma coisa. Se a gente ganha, também já elimina eles da briga. Então vai ser aí um jogo bem interessante aí a nós. Sobre os antes estarem falando aí, secando a gente já meio tá acostumado aí. Todo jogo aí o pessoal fala, não, esse não ganha. Do Palmeiras não ganha lá dentro, a gente foi e ganhou. Do Grêmio não ganha lá dentro, a gente foi e ganhou. Clássico não ganha, a gente foi lá e ganhou. Ou seja, a gente vem quebrando aí muitos paradigmas no nosso futebol e que continue assim, a secadeira da galera e a gente se fortalecendo aí como família Corinthians e continuar nessa toada aí. O meu placar vai ser 3-1 pro Corinthians. E vai ser um jogo difícil, amarrado, porque o Flamengo, assim, vamos ser coerentes, é um time bom, mas não se encaixou. Então a gente tem que manter nosso espírito aí guerreiro e enfiar 3 aí nesse timeco dos mulambo aí. E vamos lá, galera, seguindo o jogo aí. Um abraço a todos, aqui é o Leandro Nicola da Fiel Diadema. Muito obrigado, Leandro Nicola, Fiel Diadema. Obrigado pela sua colaboração aqui na Rádio Coringão, mandando seus comentários, seu palpite. 3-1, um bom palpite também. A gente torce muito, pela vitória do Corinthians domingo. Principalmente porque a pressão aumenta, como você está colocando. Foi assim contra o Grêmio, contra o Palmeiras, que o Corinthians não estaria superando. Porque a gente vê muita torcida contrária, principalmente os comentários. Acho, Leandro, um outro aspecto com relação aos comentários, que o Corinthians não tem um time bom, que não tem estrela, principalmente para não cair a audiência, Porque se todo mundo começar só a elogiar o Corinthians, não ouve esses elogios, já deu, Então a gente não adianta torcer pro nosso time, porque não vai dar. Então, para não perder a audiência, principalmente dos programas esportivos, que já tá meio difícil, para todo mundo, não cair essa audiência e por consequência, não diminuir os elencos aí de comentaristas, Tudo é interesse. Você vê que tem, a gente sempre fala, o Corinthians movimenta milhões de reais aqui no Brasil, falando bem, falando mal. Temos de audiência e patrocinadores, todo mundo quer estar em evidência. E o pessoal pega um pouco aí de carona no brilho do Corinthians sempre, E quando tá brilhando muito, tenta apagar. Porque se começar a ter muito elogio, muita gente que acompanha os programas aí, que torce pros outros times, já desiste do campeonato na hora, Talvez é uma forma de manter a audiência aí. O Grêmio tá jogando bem, não vou falar que não. O Cruzeiro tá razoável, o Flamengo não se encontrou. Mas o Corinthians não está à toa em primeiro. E de certa forma é o que estão querendo colocar, Mas é isso aí, Leandro Nicola. A gente tem que estar se unindo cada vez mais. É isso que eu tenho comentado aqui no Voz Mosqueteira. O exemplo de dentro de campo tem que sair para a arquibancada. E a arquibancada num só movimento, numa só festa, torcer e vibrar bastante no incentivo para esse time. E da arquibancada para a própria sociedade, que a gente só vai conseguir superar todas as nossas dificuldades com união. E derrotar aqueles que estão contra a maioria
Essa é o grande objetivo do Corinthians hoje, ser sempre um exemplo dentro de campo e também para a sociedade. Beleza, Leandro Nicola? Muito obrigado pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão. E a gente vai fazer outra viagem, hein? Da Fiel Diadema lá para Fiel Texas, só que o Davi não tá em Texas, né? Tá em São Francisco, então de Diadema para São Francisco, Califórnia. E agora a gente vai ouvir o Davi. Fala aí, Davi. Grande expectativa. Fora do Brasil, acho que fica um pouco mais, né? Que a gente tá vivendo o clima, a gente tem um pouco mais, né, de contato. Por exemplo, o Alexandre Orvati gravou o áudio lá no Parque São Jorge, vive um pouco mais de Corinthians, né? Quem tá longe, como você e o Careca, né? Então, o Careca tá no Japão, você aí nos Estados Unidos, fica um pouco difícil, né? Mas, de certa forma, o Corinthians une todo mundo, afia o mundo num pensamento, numa vibração, numa torcida, né? E a Voz Mosqueteira, a Rádio Coringão, proporciona isso também. Mas, manda seu recado aí, Davi. Fala aí os seus comentários para essa partida de domingo. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, quem fala é o Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Expectativa grande para o jogo. É o jogo da maior torcida do Brasil contra o Flamengo. Acho que vai ser um... Primeiro, o que eu quero saber, eu não quero nem saber se o Romero vai jogar ou não, eu quero saber quem vai ser o juiz. Porque o que aconteceu entre Flamengo e Santos foi uma vergonha, cara. Foi uma das coisas mais bizarras que eu vi no futebol nos últimos tempos. Um quarto árbitro, na linha do meio campo, falou com o juiz que não foi pênalti no lance super difícil, que o juiz estava, 3 metros do lance. Porra, tá óbvio que o Flamengo, pela grana que investiu, os caras têm que tirar alguma coisa do Flamengo. Então, o que sobrou pros caras? Copa do Brasil, né? Então os caras garfaram os lambarim na casa deles, cara. Pô, foi feio, cara. Os caras foram garfados, entendeu? Eu acho que o Flamengo tem um bom time, tem um bom elenco, mas não tem um bom time. Eu acho que o Flamengo tá longe de ter um bom técnico. O técnico do Flamengo eu acho muito fraco. E os caras vão querer mostrar que vieram, que são craques e tal. Eles vão querer mostrar serviço no time do Flamengo, né? É o jogo da TV. Enfim, e vai ser um jogo super difícil. Então acho que vai ser 3-0 pro Corinthians. Não, o Corinthians vai ganhar porque com juiz, com imprensa, com tudo que é coisa, esse time do Carilho é um time muito encardido. Eu acho que vai ser um jogo complicado no início, mas o Corinthians vai ganhar. Vai ganhar porque é um time mais estruturado, é um time mais equilibrado e é um time que sabe que o Flamengo é um time a ser batido em casa. O Flamengo vai jogar... Eu acho que o Flamengo não vai vir pra cima, o Flamengo vai esperar o Corinthians chegar. E vai ser um jogo de muita análise tática no começo. E um jogo de bastante marcação pro meio do Corinthians. E eu não sei quem vai ser o desafogo do Corinthians. Eu acho que vai ser o Romero novamente. Mas é isso aí. Um abraço a todos e vai Corinthians. Vai Corinthians. Obrigado, Davi, pela sua participação. Direto de São Francisco. A gente hoje fez uma ponte legal, né? Da Vila Carrão, ali do Alexandre Orvati, que estava no Parque São Jorge, né? A gente foi para Cuiabá, pro Japão, com o Neto Gabiru, com o Careca. Do Japão voltou para Diadema com o Leandro Nicola, e de Diadema para São Francisco com o Davi Amaral. Grande ponte aqui, grande união, né, de corintianos pelo mundo. Acho que eu sinto uma satisfação muito grande de tê-los aqui, a participação de vocês no programa, na Rádio Coringão, né, para colocar o momento do Corinthians, a visão de cada um sobre o momento e com certeza uma torcida forte para esse time vencer a todos, né? Como mesmo você colocou, Davi,
vai ser muito difícil, porque todo mundo se volta contra o Corinthians. O que aconteceu lá na Vila Belmiro, Flamengo e Santos e Flamengo, né? Uma coisa terrível. E acho que o futebol perde a credibilidade com tudo isso. Eu tenho comentado muito sobre o aspecto de arbitragem também no futsal, que está terrível. Mas existem interesses aí sobre maiores, né, do que o futebol, que é o dinheiro, que é o investimento, que é salários altos, que é audiência, que é patrocinadores de emissora de TV, né? E com tudo isso, o dinheiro quer falar mais alto. Quem tem não quer perder. E perder pro Corinthians hoje, por exemplo, um time que investiu muito dinheiro, é uma desonra muito grande. Não digo desonra, mas é um prejuízo. No sentido de você ter investido muito dinheiro e perdeu para um time que investiu muito pouco, que tem uma folha salarial baixa, mas tem garra, tem vontade, mas aí entra um antijogo, né? Que é o meu medo. Já aconteceu isso contra o Fluminense, daquela penalidade que o Jô recebeu, né? Não foi marcado. E o meu receio é acontecer novamente. Por isso que o torcedor tem que estar atento a tudo isso, ter muito cuidado, para que isso não interfira no rendimento da equipe. E a gente tem que saber que a gente tem que vencer a tudo e todos, com certeza, que já começa a falar de assuntos aí, que tenta tumultuar o ambiente do Corinthians. Isso a gente vai ouvir todos os jogos, antecedendo os jogos do Corinthians, notícias aí para conturbar o ambiente. Então a gente tem que estar preparado a tudo. Nós, torcedores, a gente tem que estar atentos a essa situação e principalmente, de onde está vindo essas notícias, esse tumulto. E a gente tem que estar não dando audiência, para quem quer tumultuar o ambiente do Corinthians. O ambiente do Corinthians é bom. Existe toda a dificuldade financeira e econômica que o país está atravessando. Isso influencia o Corinthians, sim. Mas eu acho que dentro de campo o Corinthians está correspondendo. E a torcida tem que participar dessa partida, mais uma vez. Torcendo muito, vibrando bastante, fazendo muita festa, fazendo muito barulho, para ajudar e motivar esse time que vai estar entrando em campo, honrando nossa camisa, mantendo essa regularidade, buscando a vitória, mantendo a liderança, a invencibilidade também, porque esse é o Corinthians que está trazendo mais uma vez um exemplo de união, de superação, e a gente vê nesse time um respeito muito grande por toda a nossa história, por toda a nossa filosofia, que é o Corinthians. A gente vê um time dentro de campo com o espírito corintiano. Agora, o antijogo, Davi, que a gente tem que tomar muito cuidado, com certeza, porque isso pode interferir, inclusive abalando emocionalmente os jogadores, como a gente vê acontecer isso, por exemplo, no futsal. Os jogadores se preparam, chega na hora do jogo, um lance, e o juiz decide a partida. Isso acaba chateando os jogadores, tirando um pouco do sério. Aí faz uma falta um pouco mais brusca, tem uma reclamação, aí fica com um jogador a menos, e a gente não pode entrar nesse jogo, não. Então os jogadores têm que estar muito atentos a essa questão, porque vai vir todo mundo para cima, e se não conseguirem ganhar dentro de campo, vão querer fazer qualquer coisa para tumultuar o ambiente e a partida, para vencer o Corinthians. Mas esse é o Corinthians que alegra muita gente, mas também causa muita ira. É isso que a gente está vendo. Mas com um time simples e operário, a gente está vencendo. E vai vencer.
porque a gente trabalha, a gente vê o trabalho dentro de campo, a gente vê a união, a amizade, a dedicação dos jogadores. É uma consciência do coletivo. É isso que a gente vê no Corinthians. Consciência do coletivo. Não é uma consciência do individualismo. Não é jogador que entra em campo para se aparecer mais do que o outro, valorizar o passe, ser negociado e ganhar muito dinheiro. Não é jogador que veio a peso de ouro, com salário alto. Nada disso. Então a gente tem que prestar muita atenção, né, nas aparências. Porque as aparências enganam muito. E o Corinthians está provando que é jogador caro, com salário alto, não forma um time. E a gente formou um time. A gente formou uma equipe que se dedica e honra a nossa camisa. Beleza, Davi? Vamos aguardar aí, então, essa partida aí. Muito atentos ao antijogo. Essa questão da arbitragem aí. Eu tenho que ficar atento no repórter que estará grudado ali no quarto árbitro, né? Talvez é a fonte, né, da informação. Como o Santos está acusando aí, não sei, né? Mas a gente tem que estar atento a tudo, a todos. Quem não for corintiano, a gente tem que estar atento. Beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração aqui na Rádio Coringão. 3-0, um placar excelente, hein? Mas a gente está aguardando os 3 pontos, que é essencial para a gente manter, né, essa ira de todo mundo aí, essa revolta de quem está perigando perder o emprego aí, que não apostou no Corinthians. Beleza? Muito obrigado, Davi. Sempre colaborando aqui com a Rádio Coringão. E ontem, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol, o Corinthians acabou sendo derrotado pelo próprio Flamengo por 3-0 na Arena Barueri. E o Corinthians está na 4ª colocação, com 1 ponto em 4 partidas, hein? São 3 derrotas e 1 empate. E o Corinthians não está indo muito bem nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos aguardar uma melhoria aí para poder, né, se classificar para a próxima fase. E é do Sub-20 que a gente revela nossos jogadores, né? É a expectativa sempre dos jogadores da base serem revelados aí, para que a gente mantenha nossa filosofia de revelar jogadores. Hoje, a partir das 20h15, tem Corinthians e Foz no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, com transmissão da Rádio Coringão a partir das 19h45. Mas para quem puder comparecer no ginásio do Parque São Jorge e prestigiar nosso futsal, hoje vai ser um grande jogo. E principalmente a entrada é franca. Então quem não puder acompanhar ao vivo, né, no ginásio, acompanhe pela Rádio Coringão. Mas quem puder comparecer, né, e prestigiar nosso futsal, que está honrando demais a nossa camisa também, né, não vai se arrepender de ver dentro de quadra um time suando e derramando o suor no solo sagrado do Parque São Jorge, na luta pela vitória. Corinthians e Foz pela Liga Nacional Futsal. Domingo, né, Corinthians e Flamengo a partir das 16h na Arena Corinthians. Praticamente os ingressos estão esgotados. Se já não foram, já estão esgotados, né? Já teve ontem eu vi muita gente no Parque São Jorge procurando ingresso ali, estava meio difícil. E com transmissão da Rádio Coringão a partir das 15h, a transmissão mais corintiana do mundo. Hoje, às 20h, a gente não pode esquecer que tem às 20h, não, às 19h45, tem um futsal. E domingo, futebol de campo Corinthians e Flamengo. Não esqueçam de prestigiar o nosso futsal. Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente volta na segunda-feira comentando essa partida Corinthians e Flamengo e Corinthians e Foz. Muito obrigado, agradeço aos nossos colaboradores que formaram o Voz Mosqueteira de hoje. Agradeço a vocês, ouvintes, que estão aqui, participando também do Voz Mosqueteira. Agradeço, mais uma vez, a Rádio Coringão, principalmente.
Muito obrigado a todos e vai Corinthians!